coisas que você não tem que fazer, que eu fiz, me arrependi. Estou aqui para falar com vocês como eu me perdi no meio da rotina, da vida comum. E mesmo assim, Deus em nenhum momento me abandonou. Ele continuou me chamando, falando comigo e pedindo para eu voltar. E é sobre a minha rotina com Deus que eu quero falar com você. Que eu tenho certeza que esse tema vai edificar você, mulher moderna, que tem casa, que tem marido, que tem filho, que tem milhares de responsabilidades todos os dias e ainda assim luta e sabe que Deus é importantíssimo na nossa vida. Eu tenho certeza que você vai gostar de ficar por aqui, de ouvir minha experiência, de ouvir minhas lutas, minhas quedas, minhas vitórias. A gente começa a fé com Deus, a gente começa ou porque foi um chamado, ou porque está passando por lutas, porque todas nós passamos por lutas, ou porque também sente aqui no coração aquela ardência de participar, de ser cristã, de estar próxima de Jesus. Eu, além do meu chamado, eu tive muitas lutas, né? O meu chamado para servir, eu tive muitas lutas que eu sabia que eram espirituais. Então foi quando eu decidi me batizar, né? Foi quando eu decidi me aproximar ainda mais com Deus, foi quando eu decidi ler a Bíblia, entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo e também compartilhar com vocês o que eu estava aprendendo e também aprender com vocês, né? E eu confesso que muitas vezes a rotina me afasta de Deus. A rotina que nós mulheres temos hoje em dia é muito turbulenta. E aí que é onde o inimigo acha brecha para trabalhar na nossa vida. Porque quando a gente está numa rotina turbulenta, confusa, cheia de afazeres, a gente acaba deixando Deus em segundo plano. E quando a gente se afasta de Deus, o inimigo se aproxima. É um lado que a gente precisa vigiar muito. Você já teve aquela amiga que você fala assim, amiga, vamos na igreja comigo hoje? Ela fala, não tenho tempo. Quantos cristãos estão fazendo a mesma coisa? Quantos de vocês ou de nós fazemos a mesma coisa? Deixamos de priorizar Deus porque a gente tem uma louça para lavar, porque a gente tem um almoço para fazer, porque a gente tem amigos para receber, porque a gente coloca nossos filhos em primeiro lugar, o nosso marido, a gente coloca trabalho e a gente tem sempre uma desculpa para poder ir na casa do Senhor. Isso é muito corriqueiro, isso é muito normal, mas isso não é o que Deus quer da gente. Eu já coloquei um outro vídeo, quando eu me perdi, quando eu parei de orar, que Deus me chamou de volta para orar. E eu quero dizer, gente, que tudo tem uma consequência. Pelo menos na minha vida é assim. Quando eu me afasto de Deus, eu sofro as consequências. Então, a gente não pode deixar, de forma alguma, que a rotina, que a vida cotidiana, que a nossa vida atrapalhe, ou nossas relações aqui na Terra atrapalhe o nosso chamado, a nossa busca por Deus. Muitas vezes a gente pede tanto uma bênção a Deus e a gente cansa no meio do caminho, né? A gente cansa e a gente não sabe parar quando a gente está cansada, descansar para depois continuar. Muitas de nós, a gente simplesmente desiste. Fala, Deus não queria isso pra gente, não era isso que Deus queria, porque eu já busquei tanto, porque eu já fiz tanto e Deus não me respondeu. Isso também é uma das formas que a gente se afasta da casa do Senhor, que a gente se afasta de ler a Bíblia, que a gente se afasta de buscar, de orar, de louvar, de ter relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele precisa ser muito sincero e constante. Então eu tô aqui para dizer para você que se você está se perdendo no seu relacionamento com Deus, que você volte, que você priorize a casa do Senhor, que você priorize as suas orações, que você priorize a jejuar, que você priorize a buscar, porque eu tenho certeza que quando você busca, Deus responde. A rotina, ela esfria sim o relacionamento com Deus. Agora eu tô gravando esse vídeo, é final de ano, e eu percebo que o quanta coisa a gente pega pra gente. A gente pega trabalho demais, a gente pega responsabilidade demais, a gente cuida muito das outras pessoas, mas a gente não olha pra gente, pra nossa fé, e a gente acaba se sobrecarregando. Deus não quer isso da gente. Deus, ele quer uma vida plena, organizada, equilibrada. Deus, ele é equilíbrio. Então, se a gente tá pegando muito trabalho, se a gente tá trabalhando demais, se a gente tá cuidando demais dos outros, a gente está cuidando muito da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso marido, você está deixando de priorizar Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer, mas a prioridade na nossa vida é Deus, porque quando Deus ele sai, tudo desmorona. Então a gente tem que colocar Deus aqui em cima e todo o resto aqui embaixo.
Todas as vezes a gente tem que vigiar em relação a isso. Vigiar e se perguntar: eu estou servindo a Deus da forma correta? É isso que Deus quer de mim? Eu estou sendo bom o bastante para Deus? O que eu estou colocando em prioridade? O que eu estou colocando acima de Deus? Esse é um assunto muito sério, porque são essas pequenas coisas que nos tiram do foco. A gente acha que afastar de Deus, não, hoje tá tudo bem eu não ir na igreja, tá tudo bem hoje eu não orar. Não é assim, porque você vai deixar um dia, depois você vai deixar outro, depois você vai deixar de ser disciplinado e tudo aquilo que você conquistou vai desmoronar. Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas e todo o resto aqui embaixo. Então, minha amiga, eu vou te falar uma coisa de uma pessoa que é nova convertida, nova na fé. A gente, principalmente a gente que não começou ainda essa jornada com Deus, o que está começando. Deus precisa mais da gente. Vamos servir mais, vamos tirar mais tempo para evangelizar, para falar de outras pessoas, para falar de Deus para outras pessoas. Vamos nos dedicar mais à leitura da palavra. E quando a gente vê que a gente está errando, que a gente está falhando, volta. Volta lá do começo, de quando você necessitava tanto de Deus, de quando você precisava dele, de quando você clamava por ele. Não esteja na presença de Deus só porque a gente quer bênçãos, porque a gente quer ter uma vida perfeita, ou se não for desse jeito a gente não quer. Não, para estar com Deus também é luta. E uma das maiores lutas que a gente vai enfrentar é a nossa rotina. A nossa rotina, o nosso cansaço vai nos destruir e vai nos afastar do Senhor. Então, estou aqui hoje para te dizer que se você também está passando por isso, se você também esfriou na sua fé, se você identificou alguma coisa que você, Deusa, foi um problema que eu tive com meu filho, acabei me afastando, uma situação aqui na minha casa, uma visita que veio que me desanimou. Seja lá o que for que você esteja passando, não esfrie a sua fé. Não deixe de estar na presença do Senhor. Muitas vezes eu vou para a igreja, eu vou cansada, eu vou desanimada, mas é lá que eu encontro o meu renovo. Eu ouvindo uma palavra, ajudando quem está precisando. Então, não deixe de buscar o Senhor. Se você está fraca na fé, busque oração, busque louvores. Eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, independente. Tem gente que tem uma fé imensa e não frequenta nenhuma igreja. Mas às vezes também se afasta do Senhor. Então, o que você fez para se perder? Aonde você se perdeu, né? Foi por aquele momento que você deixou de orar? Foi por aquele momento que você deixou de crer? Ou porque você ficou chateada que Deus não te ouviu? Porque tem muito crente, tem muito cristão rebelde, né? Se Deus não me ouvir do jeito que eu quero, então eu vou me afastar do Senhor. Então eu não vou nunca mais na casa dele. Gente, o Senhor é amor. Mas o Senhor também, ele quer sempre relacionamento. Esteja num relacionamento sincero com o Senhor, porque todo o resto ele vai te dar. Quando você se relaciona, depois que eu aprendi isso, que depois que eu me relaciono, eu comecei a me relacionar verdadeiramente com o Senhor, todos os restantes, todas as outras coisas, o Senhor me acrescentou. É só uma questão de confiar, de entregar. E todos os dias eu tenho certeza que se você confiar, se você entregar ao Senhor, todo o restante ele vai resolver para você. Então não deixe que a rotina atrapalhe o seu relacionamento com o Senhor, com Deus, porque é nesse relacionamento que Deus vai te entregar tudo aquilo que você precisa. Se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, se você também está perdida por aqui, se você não sabe por onde começar, comece agora um relacionamento com Deus. E aproveite para compartilhar com aquela pessoa que se afastou do Senhor, que deixou a rotina esmagar toda a sua fé.